queridos, boa noite. Está entrando no ar o podcast AmiCast. Hoje eu estou aqui para conduzir uma conversa que transforma. Hoje é o AMI mais um. Eu, aqui, pastor da igreja AMI, estudante de psicologia. Nossa igreja ela está localizada na Avenida Daniel Jardim de Grisolia, número 207, ali no bairro Hamilton. É aquela igreja do coração. Nós estamos ali nos movendo em amor, dirigido e direcionado pelo nosso todo-poderoso Deus. Já quero dizer para vocês que nesse domingo às 18h30 nós temos culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado juntamente com a sua família. Eu estou aqui hoje com pastor, psicólogo, meu professor também de psicologia, doutor Alisson. Doutor, graça e paz, boa noite, que bom recebê-lo aqui. Boa noite, meu amado, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, viu, pastorzão? Sei que Deus tem tido misericórdia de nós, por isso estamos aqui hoje. E agradeço o carinho, o convite, porque nós sabemos que os dias não são fáceis. E infelizmente as dores têm falado mais do que deveria nas mentes das pessoas. E isso às vezes atrapalha a fé, atrapalha a convivência, mas hoje podemos dizer que Deus é bom e soberano e Ele tem tido misericórdia de todos. Por isso Ele traz, na minha visão, ferramentas maravilhosas e uma delas a psicologia. E eu agradeço o convite e estou aqui para poder servir e tentar bater um papo e, quem sabe, ajudar alguém a se encontrar um pouco mais. Nosso objetivo é esse, conversas que transformam. Mas, pastor Alisson, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, quanto tempo que o senhor está aí atuando na área da psicologia, atendendo, e também, quanto tempo que o senhor está aí nessa movimentação maravilhosa que é o pastoreio. Bom, então vou começar do pastoreio primeiro, que ele tem mais tempo. Amém. No ano passado, eu fiz 25 anos de pastor, de pastorear. Deus me chamou no ano de 2000, pela sua infinita graça. E a partir dali fui estudando teologia. Fiz vários cursos de teologia, fiz bacharel em teologia, atualmente faço mestrado em teologia. E Deus, a sua bondade, Ele me permitiu realizar um sonho, que é fazer psicologia há muito tempo atrás. Um pouco tempo, não muito. Eu lembro que quando adolescente, eu tinha duas expectativas, dois sonhos. Ou eu faria direito, ou eu faria psicologia. E ao estudar teologia, eu vi que a psicologia seria uma ferramenta maravilhosa para poder ajudar, no ministério pastoral e no cuidado das pessoas. Eu concordo com o senhor quando fala que nós devemos cuidar, amar, porque isso é o que o Evangelho ensina. E a partir daí vem pastoreando. Atualmente estamos em Itabira, eu, meu bem, Samuel. Para quem não sabe, meu bem, o nome dela é Miriam. Geralmente eu não falo o nome do meu bem. Mas aqui, como é a primeira vez que vem, essa semana estão lá em Belo Horizonte, ela, Samuel, na casa da minha sogra, resolvendo questões familiares. Um beijão, minha linda, meu filho. E aí nós estamos caminhando no Senhor. A nossa igreja é a Igreja Batista Novo Tempo. Sim. Nós estamos aqui pastoreando na cidade. A nossa igreja fez um aninho. Temos aí 2 anos de existência, mas um ano como igreja. Ali era um grupo realmente reunido como uma congregação. E quando fui fazer psicologia, esse ano eu faço 14 anos de formado. Uau. 14 anos que eu trabalho aqui em Itabira, em março, faço esses 14 anos. Eu formei na PUC, Minas Gerais. Fiz a minha primeira pós-graduação em psicologia comportamental. A psicologia tem várias abordagens, tem várias linhas de pensamentos, e na época a que eu escolhi, que eu mais me identifiquei, foi essa da comportamental. Depois disso eu fiz cursos pequenos, curta duração, fiz curso de hipnose, curso de PNL, que é programação neurolinguística, fora outras áreas. E um tempo atrás fiz uma outra pós-graduação em neurociência e comportamento. Fiz um MBA em gestão comportamental, gestão de pessoas,
e tenho trabalhado então com psicologia mais ou menos aí esses 14 anos aqui na cidade. Trabalho com atendimento clínico, né, individual, familiar, casal, né, trabalho muito com casais. Inclusive já palestrou ali nos 2 momentos, palestrou para os homens, né, ali da nossa Sim. comunidade, também para os casais. Foi uma noite linda, um jantar maravilhoso. Tá uma delícia. E a turma muito bonita e muito participante. E já fiz muita consultoria comportamental também. Então, sempre, né, ali tentando ajudar e cuidar das pessoas. Pastor, eu quero que o senhor fale um pouquinho para a gente primeiro sobre algo que ainda a gente consegue identificar, né, em pleno século XXI, né, em pleno tempo onde a gente está tendo acessos com muito mais profundidade, né, a informações, mas ainda existe no meio, né, cristão algumas resistência em relação à psicologia, né? E muitas das vezes as pessoas ela vai tratar algo que é espiritual, né, na psicologia e vai tratar na psicologia algumas questões que são espirituais. Fale um pouquinho aí, né, de como fazer essa separação e como a gente pode auxiliar pessoas também no entendimento da importância de você, sim, cuidar da sua parte espiritual, mas também cuidar da sua parte emocional, psicológica. Bom, meu querido, eu costumo dizer o seguinte: Deus ele fez, né, o ser humano e ele nos dotou, né, de partes cognitivas, partes biológicas, a parte realmente espiritual. E Deus ele é organizado. Sim. Ele separa ali tudo que ele fez de uma forma, né, perfeita. Só que após o pecado houve uma mistura muito grande dentro do desenvolvimento do ser humano. E essa mistura, infelizmente, ela foi prejudicando ali a pessoa no âmbito realmente emocional, psicológico, no âmbito da própria fé, porque as pessoas foram buscando sanar essas dores, buscando sanar ali um afastamento de Deus e misturando. Tem pessoas que, infelizmente, como o senhor bem disse, elas buscam ali responder perguntas de se ela não tem um mínimo de um autoconhecimento, se ela não se conhece um pouquinho, ela pode direcionar essas perguntas que vão gerar dores, vão gerar um vazio, vão gerar situações para elas complicadas. Por quê? Porque todos nós, né, vamos desenvolver nossa personalidade desde o ventre da nossa mãe. Sim. E ali, independente da linha da psicologia, a personalidade ela é desenvolvida. E infelizmente as pessoas elas vivem a vida muito no automático, vivem a vida ali na impulsividade, as emoções aflorando, as dificuldades acontecendo, e as crianças vão aprendendo isso, vão aprendendo a reagir, vão aprendendo a como se comportar, vão aprendendo a sentir, e ali, só que não tem um direcionamento claro. O que é uma emoção, o que é um sentimento, como um comportamento ali apropriado, vamos dizer assim. E aí a personalidade se dá no meio dessas relações com o seu meio. E, por exemplo, né, então ali, se a família ela é cristã, além de ter todas essas relações naturais das relações, tem ali as questões espirituais e de conhecimento bíblico. Porque eu gosto de separar duas coisas aqui neste momento. Por quê? Tem pessoas que, infelizmente, eles não criaram o hábito de se alimentar pela palavra. Eles frequentam uma igreja, seja qual for, ali aprende um tanto de regras, aprende ali os princípios da palavra, aprende ali os costumes, aprende ali muitas coisas. E se ela não conseguir entender pela palavra, então aí vai ter mais peso para misturar o que é bíblico, o que é um costume, o que é fé e o que é emoção. Acaba que, infelizmente, a nossa cultura, né, brasileira principalmente, ela não incentiva muito a busca de conhecimento. O estudar. O estudar. O estudar, o meditar, o aprofundar. Exatamente. E como hoje em dia
tá sendo tudo muito acelerado, então as pessoas têm buscado aprender de uma forma sem suar a camisa. Eles vão para o Instagram, eles vão para o TikTok e ouvem ali frases de psicólogos, eles ouvem frases de pastores, eles veem pequenos vídeos e aplicam aquilo na própria vida, sem saber se aquilo está correto ou não. Sim. E vai gerando o quê? Mais misturas. E por que eu estou tentando contextualizar dessa forma? Para mostrar que é muito complexo. Não é simplesmente eu fazer uma análise linear. Tá, eu vou separar a fé e vou separar as emoções. Tá tudo misturado. O nosso cérebro, que somos nós mesmos, a nossa mente, ela é bombardeada o tempo todo. É bombardeada, eu costumo dizer que temos várias vozes na nossa cabeça. Sim. Temos a nossa voz, que o próprio Deus fala, diretamente conosco, Na consciência. Exatamente, ou através da palavra. Temos a voz das nossas emoções, temos as vozes da nossa história de vida, e ali vai estar inserido consciente ou inconscientemente traumas, medos, ali emoções, né, alteradas pelo percurso da vida. Temos a voz, infelizmente, do próprio Satanás. Temos as vozes das pessoas que tentam nos ajudar. Então, no mínimo, são essas aí. Então, uma pessoa que chega... Como silenciar isso tudo, né? Ou não silenciar, né? Como dar ouvido à voz correta? É uma excelente pergunta. É isso aí que geralmente eu digo quando a pessoa me procura, seja na igreja ou no consultório. Na minha visão, a terapia, o processo terapêutico, vai levar a pessoa a desenvolver um autoconhecimento. Que aí ela entendendo quem ela é, se conhecendo, a sua história, vendo ali o que ela passou, as suas memórias emocionais, memórias, né, de fatos. Então ela vai começar a identificar, opa, agora eu estou ouvindo uma voz aqui, essa voz é a minha emoção, essa voz é isso. E ali ela vai poder desenvolver uma intimidade maior com Deus, por exemplo. Porque o conhecimento, né, doutor, ele é como uma luz que se acende em meio a uma escuridão. Perfeito. Né? Você tá ali, não sabe identificar, não sabe separar. De repente você está diante de um conhecimento, seja ele por um estudo bíblico, né? No que diz respeito às emoções, né? Uma consulta, uma terapia. E esse conhecimento vai vir como luz, né? Trazendo, então, clareza para a pessoa. Por isso que a pessoa tem que realmente dedicar, estudar e tomar cuidado de onde vêm as informações. Como eu dei o exemplo, muitas pessoas estão pegando fragmentos Sim. de informações e tentando resolver questões que são profundas. E gerando tudo isso, a nossa cultura, então, por exemplo, né, eu sou de uma época que quando eu fui fazer teologia, as igrejas falavam, teologia é coisa do diabo. Eu também sou dessa época, eu fiz teologia escondida. E por que eles diziam assim? Né? Porque na época eles deixavam ali, entre aspas, o espiritual, eles achavam que, né, estava ali floreando, estavam tendo uma intimidade profunda, e muitas das vezes era só um emocional, não era nem espiritual. Sim. E ali eles falavam que quando a pessoa fazia teologia, a letra matava. Sim. Tirando do contexto um texto precioso que Paulo fala, que não é nesse sentido. E se naquela época temos tantos preconceitos, né, nesse âmbito religioso, de igreja, temos um preconceito também psicológico. Porque, infelizmente, a nossa cultura ensina, né, antigamente, qualquer pessoa tinha um problema mental, como ele dizia na época, né, era um rebelde, era um mendigo. Eles colocavam tudo nos manicômios, independente de qualquer causa. Sim. Então acabou que criou-se esse estigma que psicologia, psiquiatria é coisa de doido. Sim, sim. Então aí junto. Há uma resistência por causa desses históricos, né, exatamente. Negativos. Aí naturalmente as pessoas vão para a igreja. Muitos pastores com boa intenção, não acredito que eles façam de maldade, pelo menos a maioria eu creio sim. Um ou outro aí, eles são meio complicados. Então eles têm, por não conhecerem, por causa do medo, eles, de uma forma, infelizmente, ali reducionista, eles querem colocar tudo num pacote simples, é falta de fé.
Sim. Pastor, partindo dessa interpretação, desse entendimento, né? Estou falando aí dessa questão do pastor, muitas vezes não está nem mal intencionado, né? Ou talvez sim. Qual a importância de um líder religioso hoje entender sobre saúde mental? Estou falando isso não no sentido de fazer como o senhor fez, fazer como eu estou fazendo, né? Eu também vou realizar um sonho, né, da minha adolescência, que é me formar em psicologia. Estou iniciando aí agora o 7º período, né? E o senhor Parabéns. vai dar aula para mim, se não me engano, na segunda fila, pela grade lá. Mas hoje, qual a importância de um líder buscar conhecer, né, sobre saúde mental? É fundamental, né? Por quê? Porque primeiro, como eu falei, Deus que criou o homem de uma forma perfeita e completa. O pecado trouxe essa dificuldade e esses problemas de questões, inclusive de ordens mentais e emocionais. Quando lá no Salmo de número 139, né, Deus ele fala que criou, né, ali o homem lá no ventre da mãe, ele já ouvia, já o conhecia. Antes de ter toda a forma humana, né, de uma forma maravilhosa, Deus já tinha ali determinado, porque Ele é um que pode assim fazer, que ali sairia uma pessoa com uma história e com um propósito. Sim. Então, quando um pastor ele quer cuidar da sua ovelha, isso faz parte. A Bíblia ela tem várias passagens, né, que mostram que nós temos que tomar cuidado com o nosso homem interior. Paulo fala isso em Efésios. Então, se um pastor ele não compreende o que é uma questão emocional, doenças, né, mentais, vamos dizer assim, no senso comum, ele está sendo um pastor mal preparado para guiar suas ovelhas. Ele não está tendo aquele amor realmente, ao meu ver, de se preocupar com todo, porque nós não podemos cuidar da pessoa, da ovelha, só parte. Eu vou cuidar só da parte tal, só da parte X. Não, somos um todo. Sim. Então o apóstolo Paulo, ele traz essas diretrizes no sentido de mostrar que nós precisamos, né, cuidar da nossa parte física, da nossa parte espiritual, emocional. E muitas das vezes, doutor, essa visão de espiritualizar tudo, né? A gente se colocar ali, vou procurar uma expressão assim, dentro de uma bolha espiritual e não entender a questão da humanidade, a gente vê que isso também coloca o pastor, coloca o cristão como uma pessoa, como se fosse um super-homem, Sim. né, que não pode adoecer. Né? Eu, ouvindo um colega nosso, né, já estou me colocando aqui como psicólogo, Dr. Misael, ele ministrava muito aqui também em Itabira, e ele falando sobre a importância de cuidar, né, cuidado da saúde mental. E ele falou assim, gente, um cristão, ele não adoece, ele não fica ali com problema de coração, ele não tem um problema de reumatismo nos ossos e tal. Se ele está suscetível a isso, por que que não a mente, né? E por que que não trabalhar a mente? Aí esse perigo, né, do cristão ou pastor ser um super homem, né, que não sente muitas das vezes, o fato dele esconder isso. Isso é uma prerrogativa que pode levá-lo até mesmo ao autoextermínio. A gente vê muito isso ainda hoje acontecendo. Verdade, infelizmente está se tornando comum, né, essas situações, essas ações que muitos têm feito, né, principalmente pastores aí. E o problema está aí. Então, dentro deste contexto, como eu estou tentando mostrar de uma tentativa mais simples, mas se eu não estou bem, ou seja, estou com uma doença patológica, estou com um problema de físico, isso vai afetar a minha relação com Deus. Por quê? Por exemplo, então dentro da personalidade que foi sendo desenvolvida, se uma criança ela não conseguiu, né, ter uma vida, um ambiente saudável,
possivelmente ela vai ouvir ali, ouviu possivelmente frases. Você não vai dar nada que presta. Ela vai sentir ali a falta do afeto, a falta do amor, vai sentir rejeição. E a maioria das vezes, né, o papel masculino do pai, o papel da mãe não são bem feitos. E isso eu estou falando de cristãos, que tem a base da palavra, que mostra como agimos, muitos não agem de uma forma apropriada. E depois, quando se tornam adolescentes, adultos, vão ter dificuldades para poder, por exemplo, né, enxergar Deus como Pai. Sim. Essa paternidade divina pode ver Deus como Senhor, como soberano, mas um relacionamento mais íntimo às vezes não vai sentir, porque tem algum bloqueio ali, tem algum trauma. E ali, essa pessoa, ao se esforçar, e ela se esforça muito para agradar a Deus, acaba que às vezes ela entra por uma religiosidade. Extremo. Exatamente. E o pastor, achando que tem ali uma pessoa muito ativa, um obreiro muito bom, ele está ali junto com aquele obreiro, né, gerando problemas futuros, emocionais, inclusive com doenças, né, passíveis de o seu organismo gerar. E o pastor não vendo isso, não conseguindo alertar para que ele venha cuidar dessas questões emocionais, por exemplo, essa pessoa vai ser uma bomba relógio. Aí lá na frente pode acontecer várias questões, desde divórcio, traições, né? Pode gerar ali agressividades em casa. Aí as pessoas daquele ambiente ficam divididas. Poxa, na igreja ele tem um perfil, ele parece amoroso, ele parece assim, mas em casa ele é agressivo. Então aí as crianças, jovens, esposos, começam a questionar: cadê Deus? Como é que Deus deixa uma pessoa dessa, né, pregar, ministrar, cantar, sendo que em casa ele não é assim? Será que ele está endemoniado? Aí começa, mas não, é um problema emocional. E se o pastor ele Algo que não foi tratado. não foi tratado, e se o pastor ele não tem um conhecimento ali básico para poder falar: opa, a Bíblia mostra isso, que a parte espiritual eu estou cuidando, eu estou semeando, estou visitando, mas se ele ainda não melhorou, por que não? Então isso é uma dica que pode ser emocional, pode ser um trauma. Então se o pastor ele não tem esse cuidado, como nós estamos conversando, ele não está fazendo um bom trabalho. Eu sempre falo que o que está por trás de um comportamento? Eu falo que é como se fosse um teatro, né, com várias cortinas. E na medida que você vai abrindo cortinas, você vai vendo um cenário diferente, um cenário novo, né? Então, o ser humano ele tem essas camadas, né? Sim. Se eu tratei uma coisa e ainda persiste, então eu preciso ir, né, por outro lado. Tem uma outra pergunta aqui que eu quero fazer para o senhor. Vamos supor, o senhor pastoreando, né? Qual é o filho ali, quando o senhor consegue, como o senhor consegue perceber e sentir, né, que você precisa recomendar, muitas das vezes, dentro de um gabinete pastoral, que alguém busque uma ajuda profissional de um psicólogo? Como fazer essa leitura? Como ter esse filho ali para de fato, não, eu preciso encaminhar essa pessoa para um profissional? Bom, dentro desse contexto, ali a primeira coisa que eu preciso de analisar é a pessoa com as suas situações, seus comportamentos, as suas dores, suas emoções no contexto. O contexto é aquela forma de vermos com mais clareza, porque eu não posso fazer o que eu chamo de uma análise linear, ação-reação. A pessoa, ela está ali chorando já tem 30 dias. E ali eu não vou falar, então, ela está chorando, ela está com depressão. Temos que investigar no contexto o que gera aquele choro. Sim. Então, quando começamos a trazer para o contexto e ali conversando com as pessoas, podemos ali, através das falas da pessoa, ela vai contando o que ela tem passado, ela vai falar como é que está em casa, vai falar das suas limitações, das suas dificuldades. Porque tem certas situações, por exemplo, né, que a pessoa está ali faltando uma vitamina B12, está faltando ferro, e ela está fraca, ela está desmotivada,
Então, tudo isso são sintomas de depressão. Se eu não perguntar para a pessoa, me fala um negócio. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Para ver como é que está essa parte fisiológica, biológica. Você tem dormido bem? Não. E hoje é um fator problema, né, na vida de muitas Grave. pessoas. E ali você vai investigando. Eu não posso pegar ali uma situação e generalizar uma situação e rotular. Eu tenho que ir descartando. Então eu descarto primeiro a questão biológica e fisiológica. Se tem alguma saúde, uma doença, se está Sim. passando algum momento. Aí depois nós vamos para as questões, né, ambientais. Está com problema em casa? Está com problema no trabalho? O que isso tem gerado na sua mente? Como é que você tem lidado com isso? Então aí a pessoa, ela respondendo, ela vai dar mais elementos com clareza e você vai perceber. Isso é físico, isso é comportamento, isso é emoção. E aí você vai identificando esses elementos. Aí, como pastor, se for minha ovelha, por exemplo, eu já sei como é que ela é na igreja, como é que ela se relaciona, Sim. como é que ela trabalha. Então, ou seja, então são elementos, como você falou bem na sua metáfora, né, abrindo essas cortinas, vai descortinando, aí nós vamos conseguir separar. Aí separa o que é biológico, separa o que é ambiental, separa o que é comportamental e vamos perceber, é espiritual. E na maioria das questões são emocionais. Sim. A maioria das questões são emocionais. A pessoa está estressada, sobrecarregada. E o detalhe, isso não vem de agora. Nós temos que analisar no contexto da pessoa. Não é essa última semana, não é o último mês. Qual foi seu último ano? E assim nós vamos investigando. E fica de uma forma, pelo menos, né, para aquele que é da área, fica claro. Sim. No meu caso, eu consigo ver com clareza. Então, eu já encaminhei pessoas, né, para tratamento. Né, e ali, de acordo com o perfil da pessoa, aí nós encaminhamos por uma abordagem adequada da psicologia. Ou diretamente para o psiquiatra, para fazer um diagnóstico, né, para as crianças e adolescentes, para fazer testes, e os próprios adultos. Então, nós temos muitas ferramentas para poder fazer essa questão de um diagnóstico. E assim a pessoa ela vai investigando, vai vivendo e vai trazendo os resultados. Mas na maioria dos casos que eu atendo hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, com todo carinho e respeito aos pastores, mas a turma aí está deixando a desejar. Eu posso dizer que em torno ali de uns 60% dos meus atendimentos que eu faço hoje, Acredito. é por falta de um cuidado pastoral, de uma escuta ativa, porque a maioria dos O pastores, acolhimento. o acolhimento, eles não ouvem a pessoa. A maioria dos pastores, eles fazem o quê? Não tem tempo de mesa. Não, ele chega lá, ele Vai orar ouve, que resolve. ouve, passa ali 3 regrinhas e ali despacha a pessoa. Sim. E a maioria das pessoas, né, nesse primeiro momento, ainda não adoeceram gravemente. Este é um ponto importante. Sim, sim. Então a família está adoecendo, as pessoas estão adoecendo, mas ainda não chegou num índice talvez muito grave. Eu tenho sim pessoas lá no meu consultório que eu trato de síndrome do pânico, depressão, ansiedade generalizada, que é a TAG, pessoas que infelizmente precisam de medicação, precisam de terapia, né, regular, e é um trabalho árduo. E além de um apoio espiritual, porque quando as pessoas elas chegam no consultório, muitas das vezes, ou lá no gabinete, elas acham que elas são um problema de fé, que elas são fracas, que Deus, da mesma forma, não está fazendo nada por elas, porque já tem aquela rejeição lá do início, como eu tinha dado o exemplo. Então ela sente que Deus está afastado, e ali da cabeça dela vira tudo uma bomba. Ela vai entrando num ambiente de culpabilidade, né, que só vai sufocando ela, sufocando. Exatamente. Uma outra questão, o pastor, é como a igreja pode ser esse ambiente acolhedor para as pessoas que estão vivendo uma realidade de um problema na saúde mental, e quando eu falo saúde mental, alguma questão na psicológica mesmo, né? Exemplo, muitas vezes o senhor tem ali uma pessoa que ela
é muito ativa na igreja, ela está servindo, é aquela pessoa que sempre está ali, né, se posicionando, e de repente ela passa por uma situação que ela para de servir, ela para de ser vista como uma pessoa ativa na comunidade, e muitas vezes a própria comunidade estabelece um estigma nela negativo. Então, como a igreja ser esse ambiente para acolher, para entender? Tá, a pessoa não está bem, amém. Vamos orar por ela, vamos ser ponto de apoio para essas pessoas. Olha, a primeira coisa que eu acho que nós precisamos de fazer é sair do automático. Nós estamos ali batendo muito cartão. Então eu chego, eu tenho que pregar, eu tenho que estar no culto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, e nós não vemos o próximo. Aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós de uma forma tão maravilhosa, que é andar a segunda milha com a pessoa. Para eu Sim. andar a segunda milha, eu tenho que estar do lado dela. Eu tenho que andar uma, né? Tem que andar uma. Eu tenho que estar ao lado dela, eu tenho que ouvi-la, e ali nós vamos conduzindo isso ali. Então, ou seja, só que a maioria das pessoas não estão fazendo uma gestão do tempo adequada. Estão sobrecarregados, e eu entendo que tem hora que infelizmente é assim mesmo, mas só que isso não pode ser uma regra. Sim, sim, sim. Então, se a igreja ela parar de sair do automático, e ali ela vai conseguir enxergar a pessoa, porque essa invisibilidade dos membros, essa invisibilidade das pessoas ao nosso redor, é uma questão complicada. Por exemplo, quando José estava na cadeia, ele foi condenado ali inicialmente, né, por uma falsidade lá da esposa de Potifar. Sim. O rapaz ele traz uma lição interessante. Ele, se for analisar o contexto da história dele, foi muito dolorosa, né? Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi acusado injustamente, né, de tentar seduzir a esposa de Potifar, e ali que era o general, né, do Egito. E quando ele estava preso, ele continuava fazendo o melhor dele, porque em cada parte da Bíblia, quando fala, e ali ele foi vendido como escravo, logo abaixo a Bíblia fala, e Deus era com ele. Depois, quando ele foi preso, Deus era com ele. E ele vivia essa verdade, pelo menos através das ações de Deus, deixava isso claro. E ele poderia chegar lá na cadeia e dizer: que droga, eu fiz o meu melhor até agora e só levei ferro. Tô levando chutada toda hora. Agora eu quero saber, não quero mais Deus, não quero mais nada. E ali simplesmente eu vou largar para lá. Mas ele não fez isso. Os meus irmãos me traíram, né? Me venderam. Sim. Não me compreenderam. Eu estou agora sendo acusado de um crime que eu não cometi. Ele poderia até culpar Deus, Poderia. né? Porque quando ele está dizendo para a mulher de Potifar assim, eu jamais, né, pecaria contra o meu Senhor, e o Senhor ali, a palavra S, ela ela não é maiúscula, é minúscula, né? Porque é o Senhor Potifar, e jamais faria isso contra o meu Deus, né? O meu Senhor. Então ele poderia acusar Deus: Senhor, eu fiz tudo certinho. E agora olha o resultado. Interessante que a Bíblia ali, pelo menos eu não vi uma manifestação direta de Deus acalmando o coração de José. Ele não teve ali, tipo, Deus chegou e mandou um anjo para falar, igual Sim. fez com Paulo lá em Atos 28, ou chegou... Não, Deus estava ali ao lado dele o tempo todo, não tem dúvida disso, mas não vejo uma manifestação de Deus. Acalma o coração, meu filho, estou aqui. Não teve. Ou seja, aquilo que ele aprendeu sobre o Deus dele, ele vivia na prática. Mas onde eu quero destacar o ponto? Então tinha todo esse contexto, aí 2 cidadãos egípcios foram presos, o padeiro e o copeiro. E no meio dessa angústia toda, dessa dor toda, de tudo que ele sofreu, aí um dia os 2 cidadãos acordam lá de mau humor. Aí José chega e fala com eles: por que o seu semblante está triste? Olha a sensibilidade de José. O que falta muitas das vezes em mim, na igreja, nas pessoas, é sensibilidade para ver o próximo. Então, como a igreja tem enchido de atividades para tentar encher de pessoas,
mas ela tem muitas das vezes perdido a sensibilidade de ver ali aquela pessoa. Porque a Bíblia é bem clara, na minha forma de enxergar. Quem acrescenta as pessoas que vão ser salvas é o Senhor. Então eu posso sim usar as ferramentas disponíveis para poder mostrar o Evangelho, mas essas ferramentas não substituem o olhar no olhar, o coração no coração. Então eu tenho que conseguir enxergar para o meu visitante, para a ovelha, para a pessoa, e olhar para ela, se você está diferente. Sim. E se eu consigo chegar a ela está diferente, por quê? Porque eu tenho uma relação com ela. Agora, se eu só uma relação utilitarista, uma relação só de cultos, eu chego, como é que você está? Sorrisos. Como é que eu vou enxergar a pessoa? Então, às vezes a pessoa está pedindo socorro, às vezes numa fala, às vezes ela está sem força de ir à igreja. Aí muitos fazem um juízo de valor, uma análise linear. O fulano veio e não quer nada com Deus, mas e se estiver passando mal? Sim. O que está por trás disso? Exatamente. Então, ou seja, a igreja tem perdido, ao meu ver, essa sensibilidade. E perdendo a sensibilidade de enxergar, ao mesmo tempo ela não está ouvindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos direciona. E olha, ele é sensível. Exatamente. Então são situações que nós precisamos, né, de retomar essa forma de viver essa relação. Parar de sermos uma igreja, vamos dizer assim, de eventos. Podemos ter, não estou falando que não deva, cada ali tem as suas estratégias e deve ser utilizadas da melhor forma. Mas infelizmente muitos estão substituindo ali a pessoa por um detalhe. Por exemplo, igual empresa. Muitas empresas têm começado a vir para essa questão da humanização, uma gestão humanitária. Sim. Então, né, temos novas leis falando sobre isso, que temos que cuidar da saúde mental dos funcionários. Até grandes empresas, a maioria viu que o número da matrícula. Não é a pessoa tal, é o funcionário número tal. Isso é ruim. Não era reconhecido nem pelo nome, né? Exatamente. Outra coisa, doutor, o senhor é um pastor psicólogo. Sim. Não um psicólogo pastor. Eu sempre falo isso, né? Sim. Eu vou ser um pastor psicólogo, não um psicólogo pastor. Então o senhor começou o ministério pastoral primeiro, né? Me fala, o senhor enfrentou algumas resistências no ambiente da igreja, né? Por buscar essa formação, buscar psicologia. Você percebeu por parte, né, de algumas pessoas essa resistência? Olha, na minha trajetória, se teve, foi tão pequeno que eu nem percebi. Porque as pessoas, elas, na maioria das vezes, né, pelo menos a maioria das pessoas, elas gostam, né, de ver que o pastor está cuidando delas. E para cuidar eu preciso de, né, desenvolver esse conhecimento em Deus, através da palavra, e usar as ferramentas que nós temos à disposição. Sim. Então, quando as pessoas viam, por exemplo, a dedicação e a igreja, a maioria das vezes fica prejudicada, porque às vezes eu não estou no culto, né? Eu tive que me ausentar nos cultos durante a semana, por exemplo, porque quando eu estudei era de segunda a sábado. Então, de segunda a sexta, de 19 às 22h30, e de sábado, de 7h30, 7 horas às 11h30. Uau. Então, a carga horária lá foi pesada. Então, a igreja, ela abriu mão, vamos dizer assim, de uma presença temporária por causa do investimento que poderia ser melhor para elas. Por isso que não tive essa dificuldade. Com algumas pessoas que não eram da igreja, piadinhas, pastores, isso aí toda hora tem. Sim, isso aí corre solto mesmo. Mas dentro do meu contexto, né, de ministério, não. Essa resistência, ainda mais que uma coisa que eu sempre deixei claro, e até o dia de hoje, quando eu prego a Bíblia. Sim.
Eu não prego psicologia. Eu não prego autoajuda. O que é pregado é Cristo, como diz Paulo em Coríntios, crucificado. Então, porque o Senhor que nos fez, Ele sabe o que cada um precisa. Sim. Qual dor que ele está tendo, qual dificuldade que ele está tendo. Então, o Espírito Santo, através da sua palavra, é ele que vai operar esse milagre. É o que eu digo na igreja e para as pessoas do consultório. A psicologia, para mim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu amo a psicologia. E só que quem vai operar a cura é o Senhor. É ele. Por quê? A psicologia vai nos ajudar a nos conhecermos, a identificarmos nossos pensamentos, a lidar com ele, com as emoções, desenvolver inteligência emocional. Tudo isso é possível e vai melhorar nossa qualidade de vida, não tenho dúvida disso. Mas se o Espírito Santo não estiver agindo, para nada vale. Eu não posso usar essas ferramentas e esquecer de que a base de tudo, né? Paulo vai dizer isso, né? Que ninguém venha colocar um outro fundamento, né? Porque ele já está posto, né? Cristo, ele é o fundamento da nossa fé. Nós já estamos caminhando aí para o final. Como que o senhor enxerga o futuro dessa integração, essa interação entre a psicologia e fé? Eu enxergo cada vez melhor, porque hoje em dia as pessoas têm conseguido, né, ver que uma não exclui a outra. Completa. Sim. Complementa, né? Exatamente. E é interessante, né, destacar aqui um ponto. No consultório, ali o atendimento clínico é de acordo com o contexto da pessoa na base da psicologia. A fé, ela não entra como ali ferramenta principal. Sim. Porque é uma questão, né, da ética profissional. Eu não posso misturar ali as duas ciências, né, a teologia e a psicologia. Só que dentro do contexto, né, da psicologia, eu, como psicólogo, né, cristão, pastor, eu não vou usar certas técnicas que, infelizmente, está contrário ao que a palavra nos ensina. Sim, ela é a base. Ela é a base. Então, vai estar ali indiretamente. Então, no tratamento psicológico, ali é um profissional, um psicólogo, um terapeuta, né, com especialidade em comportamento humano, que vai conduzir dentro do contexto da pessoa naquilo que é necessário. Mas sempre que tem oportunidade, como as pessoas elas já me procuram sabendo que eu sou pastor, muitas ficam à vontade. Inclusive tiram dúvidas acerca da palavra. Sim. Então, porque não é algo engessado, né? E quem conduz isso, né, é o próprio paciente. Exatamente. Porque é no tempo dele, no ritmo dele, da maneira que ele precisa de ter ali elementos para elaborar as suas situações e sair daquela dor. Então, isso é importante destacar. Mas as duas ciências, a teologia, né, mais a psicologia, a fé e a ciência, a razão, elas têm se complementado. Por quê? Porque a base é o próprio Deus que criou. Sim. Então eu vejo isso com bons olhos, apesar de que, infelizmente, sempre o ser humano ele gosta de complicar o negócio. Tem muitas pessoas fazendo aí alguns cursos rápidos, né? Querendo ali furar o processo de construir um conhecimento. Sim. E sair atendendo e clinicando, sendo que não poderiam. Isso é perigoso, porque além de não conhecer profundamente o que é ensinado pela psicologia, a pessoa está talvez não entendendo nem o que a Bíblia fala. E isso pode gerar problemas para quem está sendo atendido. E essa integração, né, da psicologia, da fé, isso, a tendência é justamente isso melhorar e uma não ocupar o lugar da outra. Sim. Por exemplo, né, a própria psicologia de Viktor Frankl, a logoterapia, ela não fala abertamente, mas ela já tem um cunho cristão. Então, quem faz uma especialização, por exemplo, nessa área,
ele pode falar mais abertamente do Criador. Isso está recente agora, Sim, isso é algo novo. Sim. Tem quantos anos, mais ou menos? Olha, é novo no sentido de divulgação, porque ele, depois que ele saiu dos campos de concentrações, ele que era um psiquiatra, então ele foi desenvolver a sua teoria. Então ela existe aí há muitos anos, porém agora que ela está tomando um conhecimento maior. Porque antigamente o que era predominante era a psicanálise. Sim. Hoje em dia que os olhares têm ampliado para outras abordagens também tão eficientes quanto a psicanálise. Então essa do Viktor Frankl, por exemplo, ela se permite falar mais diretamente do Criador sem dificuldade nenhuma, inclusive pelo Conselho de Psicologia. Porque uma das regras que o Conselho coloca para os psicólogos que nós não podemos misturar o processo terapêutico com qualquer outra questão, seja religiosa, seja política, seja o que for. Ali a pessoa tem que ser tratada. E só que as coisas têm evoluído, as pessoas têm aprendido e elas têm conseguido enxergar que uma vai realmente auxiliar na outra. Ótimo. Pastor e doutor Alisson, muito obrigado, tá bom? Nós estamos aí chegando aí nos minutos finais do nosso programa. Passou rápido. Rapaz, quando passa rápido é porque a conversa é boa. E eu espero que vocês que acompanharam aí essa conversa, esse diálogo, de fato, tenha sim alcançado seu coração, alcançado alguma necessidade, seja um ponto de partida para uma transformação na sua vida. Pastor, suas considerações finais aqui. Quero dizer o seguinte, que cada um busca a Deus. E Deus ele vai te direcionar dentro da necessidade que você precisa, o que você precisa naquele momento. Tem hora que nós vamos precisar de um arquiteto, Sim. Nós vamos precisar de um advogado, de um médico, principalmente, ultimamente, devido a essa correria louca que muitos nós temos feito, vivido nesse automático, mas principalmente desses últimos anos para cá, esse adoecimento emocional tem crescido muito. Então procure sim um psicólogo, procure sim um psiquiatra, faça de uma forma preventiva. Ótimo. Já está começando a melhorar, que as pessoas pelo menos uma vez por ano têm feito aquele check-up preventivo. Ótimo. Mas vá a um psicólogo, chega lá e pergunta. É estranho, eu falo com meus clientes quando chegam lá. A pessoa, não, eu estou muito assim, eu falei, eu também estou. Ao te receber aqui, para mim também não é fácil. É estranho falar com uma pessoa estranha, vamos dizer assim, mas desarme. Se permita. Se permita, e busque ali se cuidar, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. É isso aí, muito obrigado, tá bom? Eu me agradeço. Meus queridos, que a boa mão do Senhor continue sobre a sua vida, sua casa, sua família. Esse foi o AME Mais Um, o AMEcast, o podcast da Igreja AME. Vou repetir, nós estamos ali na Avenida Daniel Jardim Grisolia, número 207, no bairro Hamilton, culto aos domingos, 18h30 e às quinta-feira, às 20 horas. Esse foi mais um programa do AMEcast. Semana que vem, nós vamos estar aqui na sexta-feira, no mesmo horário, com um novo convidado, um novo assunto, mas o objetivo vai ser o mesmo, uma conversa que transforma. Deus abençoe. Ótima noite.